Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 18 de março, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Na palavra de hoje, Jesus está fazendo uma denúncia muito forte contra os mestres da lei e os fariseus. Mas afinal, quem eram eles, os mestres da lei e os fariseus? No tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, os fariseus e seus mestres constituíam um grupo muito forte no meio do povo. Formavam uma espécie de confraria de homens observadores da lei de Moisés. Eles eram muito influentes e respeitados pelo povo. E esse movimento começou no tempo do exílio, com a destruição do templo e o exílio de uma parte da população para a Babilônia. Os sacerdotes perderam a sua função e a sua influência na religião. Então, foi se formando um movimento leigo que manteve a religião judaica, não mais em torno do templo, mas em torno da lei. E na volta do exílio, esse movimento continuou a crescer junto às sinagogas. Alguns historiadores dizem que esse movimento tinha mais ou menos uns 6.000 homens que participavam nessa confraria por todo o país no tempo de Jesus. Eles zelavam para que a lei de Moisés fosse cumprida em todos os seus detalhes. E muitos deles estudavam bastante essa lei escrita e oral, frequentando escolas de grandes mestres, e passavam a explicá-la ao povo nas sinagogas e no templo de Jerusalém também. Esses grandes catequistas eram chamados mestres ou doutores da lei. Com certeza, os fariseus eram um grupo muito próximo de Jesus, mas fizeram grande oposição a ele. Talvez por inveja, ou mesmo porque Jesus ensinasse de uma maneira diferente, e isso desestabilizava a liderança deles. E Jesus percebeu neles alguns defeitos muito sérios. Quais eram?
eles exigiam demais do povo, quando na verdade eles não praticavam tudo aquilo. Eles desprezavam quem não conhecesse a lei ou não estivesse em condições de cumpri-la. Na verdade, esse legalismo, no qual eles fecharam o coração e não acolheram Jesus e a sua mensagem. Então, na palavra de hoje, Jesus está alertando o povo e os discípulos para fazerem o que eles ensinam, mas não imitarem as suas ações. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí, Jesus fez uma lista completa de 7 falhas do comportamento dos fariseus e de seus mestres. Defeitos que os novos líderes do povo de Deus precisavam evitar. Com certeza, a preocupação de Jesus era com os novos líderes de sua comunidade, os seus apóstolos e quem viesse a ocupar o seu lugar na animação das comunidades, para não imitarem os mestres e os fariseus. E por que eles não devem imitá-los? Olha só os defeitos, os pecados que Jesus denunciou. Ensinam, mas não praticam. Amarram fardos pesados nas costas dos outros, fazem tudo para aparecer, exageram nos símbolos religiosos, nas largas faixas na testa e no braço, com trechos da lei e longas franjas nas túnicas. Estão sempre atrás de privilégios, gostam de ser cumprimentados em público, adoram ser chamados de mestres. São 7 defeitos dos fariseus e seus mestres que Jesus faz esse alerta para nós todos hoje. Essas são tentações permanentes, também no meio do povo de Deus de hoje. Coisas que as lideranças das comunidades cristãs não podem imitar de jeito nenhum. Então, a palavra de Jesus nos ensina a estar atentos para não nos deixarmos iludir apenas por uma fachada religiosa. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Como os fariseus de ontem, há muita gente hoje falando de Deus, mas o seu real interesse não é a glória de Deus e o bem dos seus irmãos. Como os fariseus, há muito interesse em prestígio, em dinheiro, em benefícios pessoais. Há muito interesse nas aparências. Tem muita gente que ensina, mas não vive. Muita gente que ensina sem responsabilidade com a doutrina dos apóstolos. E dentro de nossas comunidades, estejamos atentos para que esse estilo fariseu não se instale.